Café com o Evangelho. Graças a Deus, irmãos. Muito bom dia. Estamos na pergunta 129 do nosso Catecismo Maior, que questiona o que se exige dos superiores para com os seus inferiores. Estamos abordando sobre o quinto mandamento, né? Não canso de lembrar que o quinto mandamento, honrar pai e mãe, vai muito além de honrar os membros da família. A ideia que o mandamento quer passar na interpretação reformada é de que nós devemos honrar os nossos superiores, seja ele no ambiente de trabalho, no ambiente eclesiástico, seja no ambiente político, né? Os nossos governantes. E o seu mandamento fala sobre isso, não apenas os nossos pais da família de sangue. Então, falamos na segunda-feira, na pergunta 128, os pecados que os inferiores cometem ou podem cometer contra os superiores, e agora o foco está sobre os superiores, né? O que é exigido dos superiores para com os seus inferiores? Essa é a pergunta. Então, tendo como foco os superiores, os teólogos do catecismo afirmam: exige-se dos superiores, conforme o poder que recebem de Deus e a relação em que se acham colocados, que amem os seus inferiores, que orem por eles e os abençoem, que os instruam, aconselhem e admoestem, aprovando, animando e recompensando os que fazem o bem, e reprovando, repreendendo e castigando os que fazem o mal, protegendo-os, provendo-lhes tudo o que é necessário para a alma e o corpo, e que, por um procedimento sério, prudente, santo e exemplar, glorifiquem a Deus, honrem-se a si mesmos e assim preservem a autoridade com que Deus os revestiu. Então, isso é o que é exigido dos superiores para com os inferiores, né? É um mundo caído, em um mundo de pecado que nós vivemos, muitas vezes queremos apenas apontar o dedo para o comportamento dos inferiores. Olha, fulano de tal é um mau funcionário. Olha, fulano de tal é um mau pastor. Olha, fulano, o mau pastor não, uma ovelha. Fulano de tal é um filho que não obedece os pais. E assim sucessivamente, né? O mundo caído faz com que muitas vezes foquemos mais no comportamento dos inferiores, dos que estão sob autoridade, e nos esqueçamos daqueles que são os superiores, daqueles a quem Deus conferiu a responsabilidade de cuidar do rebanho, e seja aqui o rebanho de ovelhas do Senhor Jesus Cristo, falando do ambiente eclesiástico, seja no ambiente político, né? Os governantes, eles têm que cuidar da nação. No ambiente de trabalho, os chefes, os patrões, eles têm que cuidar dos seus empregados. Então isso vale para tudo na vida. E a pergunta 129, a resposta da pergunta 129 expressa bem os deveres que esses superiores têm para com os seus inferiores, né? Acima de tudo, irmãos, o que deve definir a conduta e o padrão é imitar o comportamento do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, enquanto esteve aqui neste mundo, sempre deu o exemplo a ser seguido. Ele lavou os pés dos apóstolos, ele ensinou o que deveria ser feito, amar o próximo como a si mesmo. Esse é o maior dos exemplos. E assim também deve ser com os superiores, né? O pastor, o chefe, os governantes, quem quer que seja, deve andar de uma forma justa, de uma forma onde o proceder deles não seja passível de crítica. O mal não deve existir na vida dessas pessoas, muito pelo contrário, eles devem fazer o que é bom e reprovar o que é mal. Eles devem castigar aqueles que andam de forma imprudente, embora infelizmente isso muito poucas vezes aconteçam no ambiente de trabalho, por exemplo. Quantas e quantas vezes nós não vemos o chefe passando a mão na cabeça daquele funcionário ruim, enquanto aquele funcionário que é bom, que deveria ser elogiado, muitas vezes é escanteado, né?
E o quinto mandamento, ele proíbe isso. E os teólogos da confissão, a teologia reformada, ela é uma teologia boa muito por conta disso, porque nós entendemos que o quinto mandamento não está restrito ali apenas aos pais da família. Que Deus nos ajude. Se há alguém que ouve esse áudio que está nessa posição de superioridade, seja você um exemplo para os seus responsáveis, né? Ou aqueles a quem você é responsável, aqueles a quem você lidera. Seja um exemplo supremo, assim como o Senhor Jesus Cristo foi o exemplo supremo para os apóstolos e os seus seguidores. Deus abençoe. Quando o mal se fez real, ele foi anunciado em promessas e alianças. Deus o Pai nos tem mostrado, sob a bênção de Abraão, na libertação do Egito, os juízes em ação, pela mão do seu Espírito, desde o início. Tudo é sobre ele, desde o início. Tudo é sobre ele. De Davi e seu legado, esse reino antecipado, mesmo quando em cativeiro, os profetas afirmavam no amor da outra chance para um povo tão rebelde que retorna aos seus escombros, aspirando liberdade. Desde o início, tudo é sobre ele. Desde o início, tudo é sobre ele. E essa graça que atravessa toda a história que se sabe, sobre leis e mandamentos, um amor real nos cabe, como o sol nascendo em cores, que se mostra em tons crescentes, esse véu descortinando